O lembrando disse, estava lendo uma história pelo qual, isso está aqui nessa mensagem, o poderoso Deus desvelando perante nós, 9 de junho de 64. O lembrando estava lendo uma história. Essa história falava de um rei que tinha os seus subordinados. E ele disse, eu vou sair, você não há de me ver mais. E os seus subordinados disse, rei, estás a dizer que vais numa terra, vais viver como um estrangeiro lá? E o rei disse, não, estarei aqui, mas eu vou lá através dos meus súditos. Eu estarei lá através dos meus súditos. Vou me fazer um deles. Eu vou me fazer um camponês para viver com eles. Vou me fazer um pescador para eu me familiarizar com eles. Está vendo, né? Lembrando diz assim. Eu estava lendo uma história faz alguns anos. Esta história dizia que um grande nobre rei, eu esqueci-me do nome dele agora, não pensei em falar dessa história. Este rei era um rei tão nobre e amava tanto os seus súditos que um dia, sem guardar suas dignidades reais, ele disse, hoje me verão pela última vez por muitos anos. E sem guardar os seus nobres lhe disseram, bom rei, por que dizes isso? Vais para um país estrangeiro, algum lugar para tornar-se estrangeiro? Ele disse, não, vou ficar aqui mesmo. Eu disse, vou sair entre os meus súditos. Vou me tornar um camponês. Vou cortar lenha com lenhador. Vou lavrar a terra com o trabalhador. Vou podar as vinhas com os que podam as vinhas. Vou ser um deles com o fim de me familiarizar melhor como que eles fazem. Louvado seja Deus. Você está vendo, não é? Foi assim mesmo. Irmãos, minhas irmãs, a palavra de Deus, ela está em línguas estranhas. Mesmo o Senhor Jesus Cristo, no livro de João 7:10, havia uma festa em Jerusalém. E ele disse para os seus discípulos que ele não subia para a festa dos tabernáculos lá em Jerusalém. Ele foi perguntado, mestre, irás a Jerusalém? Ele disse, não irei, estarei aqui mesmo. Mas a Bíblia diz que Jesus foi na festa secretamente. É isso que acontece, meu irmão, minha irmã. Mesmo o arrebatamento não vai ser uma coisa pública. É um segredo. É para o quê? Não cativar gafanhotos, para não cativar mafiosos, para não cativar os personificados. É uma partida secreta. Não é uma coisa pública. Meu irmão, minha irmã, irmão Pedro diz, ele diz assim, Deus se escondeu. É um Deus amoroso. Nessa mensagem, o poderoso Deus desvelado perante nós. Ele diz que Deus é Espírito, mas Ele se esconde. Se tu não tens revelação, não vai compreender os programas de Deus. Estamos vivendo num tempo onde há muita falsidade da religião. Há muita falsidade dos falsos profetas. Se Deus não te ajudar pela revelação, você não vai compreender que Deus está escondido nesse ministério das fitas. E Deus está escondido na manifestação do Filho do Homem. Abraão, naquela manhã, irmão Pedro diz, era 11 horas, quando ele viu 3 anjos, estavam vindo. Abraão levantou seus olhos, reparou lá em cima, porque aqueles anjos não vinham da terra, eles vinham de cima. Abraão viu 3 pessoas
Mas ele disse, não, Senhor. Abraão ninguém lhe disse. Ele compreendeu através da revelação. Irmãos, minhas irmãs, o rapto pelo qual estamos falando esta manhã é o assunto da revelação. O arrebatamento é uma revelação. A fé também é uma revelação. Jesus Cristo é uma revelação. Abraão não viu 3 deuses. Abraão viu o único Deus. E ele chamou Deus, Senhor. Enquanto Lot estava lá em Sodoma, o tipo da evangélica, o tipo da assembleia, o tipo do sétimo dia, uma denominação, ele viu 3. Porque não tem a revelação que não existe 3 deuses. Deus é o mesmo. Você não pode conhecer Deus pela carne. Conhece-se Deus pela sua característica. Um certo dia, os fariseus pregaram Jesus Cristo, pegaram das suas mãos, ficaram todo dia assistindo Jesus na cruz, mas não conheciam Jesus Cristo. Quando Jesus passou 3 dias e ele saiu da sepultura com uma pessoa ressuscitada, ele depois apareceu àqueles fariseus. Os fariseus não o reconheceram. Um certo dia, quando aqueles Cleofas que ia a caminho de Emaús, ele também encontrou-se com eles. Cleofas não reconheceu Jesus. Jesus não estava na hora fantasma. Jesus estava naquele corpo. Mas não se conhece Jesus pelo corpo. Jesus estava noutra característica. O mesmo Elohim que apareceu noutra característica. É o nosso pai Abraão. É aquele Lot não reconheceu. Mas Abraão, pela revelação, reconheceu que esse Deus é o mesmo que criou os céus e a terra. Os céus e a terra não foram criados por 3 deuses. Por isso, Paulo, pela revelação, compreendeu que aquela coluna de fogo era o Senhor Jesus Cristo. Nunca vais conhecer Deus pela sua inteligência. Nunca conhecerás Deus pelo seu corpo. Deus conhece pela revelação. E não para um programa mensagem. Deus manifestado na sua característica. O mesmo Deus estava com Abraão. Ele é o mesmo Deus que estava com William Branham. Não queremos corpo. Queremos característica. A característica de Deus nos mostra que a coluna de fogo sobre a cabeça de Branham é o Senhor Jesus Cristo que andava, pescava como anda Pedro. A maneira como as características nos mostram, compreendemos que foi a mensagem do arrebatamento. Não conheça Deus pelo corpo, conheça Deus pela sua característica. Todo macista que beba bastante, irmão Branham. Uma agenda ali tem um corpo danado. Uma agenda bastante. Rodeava bastante, irmão Branham. Essa igreja de Branham. Deus. E ela tinha a sua neta doente. E a mãe daquela criança amava muito o profeta. O irmão Branham entrou numa visão. Deus lhe confirmou a cura daquela criança. O irmão Branham decidiu, quando tu estejas assim, diz o Senhor, mesmo lugar onde não te precisa, você passa. Quando tu estejas assim, diz o Senhor, mesmo no lugar onde você não é gostado, você passa nesse lugar. Branham tinha assim, diz o Senhor, ele tinha a solução daquela criança. O irmão Branham decidiu dirigir-se naquela casa daquela senhora que não gostava dele. Ela ficou ali na cozinha. Estava ali